Exemplo 3. Dados os números complexos z1 igual a 6 vezes cosseno de 210 mais seno de 210 e z2 igual a 3 vezes cosseno de 90 mais seno de 90, calcule z1 dividido por z2 e expresse o resultado na forma algébrica. Então, divisão de números complexos, nós vamos fazer o seguinte: vamos dividir os módulos dos números complexos e vamos subtrair os argumentos. Eu não coloquei na lista nenhum problema de multiplicação de números complexos, mas se fosse a multiplicação, seria só multiplicar os módulos e somar os argumentos, ok? Então vamos aqui ao nosso problema. Vamos lá. Z1 dividido por Z2, módulo de Z1 dividido por módulo de Z2. Quem é o módulo de Z1 e quem é o módulo de Z2? O módulo de Z1 é 6 e o módulo de Z2 é 3. Então, 6 dividido por 3 vezes cosseno de θ1 menos cosseno de θ2. Quem são esses aí? São os argumentos dos números complexos. 210 e 90. Então, vamos fazer 210 menos 90. Então, 210 graus menos 90 graus. Mais seno de 210 menos 90. Agora, então, Z1 dividido por Z2 será igual a 6 dividido por 3, que dá 2. Cosseno de 210 menos 90 dá 120. Então, cosseno de 120 graus mais seno de 120 graus. Como estamos na forma trigonométrica, temos que escrever na forma algébrica. Então, temos que saber o cosseno de 120 e o seno de 120 graus. De novo, relembrando do segundo ano, circunferência trigonométrica, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, nós temos o seno positivo e o cosseno também positivo. O primeiro quadrante vai de 0 até 90 graus. No segundo quadrante, vai de 90 até 180. Como nós queremos encontrar 120 graus, tá? O ângulo que nós trabalhamos é o de 120, nós temos que fazer redução ao primeiro quadrante. Então, se vocês recordarem, basta fazer o quê? Vamos ver os valores do seno e do cosseno aqui no segundo quadrante. O seno é positivo, ó, continua positivo, e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Se vocês recordam, é só ver quanto falta para chegar em 180. Então, faz 180 menos 120. Então, nós temos o quê? Que o seno de 120 graus é igual ao seno de 180 menos 120. Ou seja, 180 menos 120 dá 60 graus. Como o seno aqui no segundo quadrante nós acabamos de ver que é positivo, então fica o valor de seno de 60 graus. Ok? O cosseno de 120 graus da mesma maneira. Só que reparem que o cosseno aqui, ó, no segundo quadrante, ele é negativo. Então, nós temos que colocar o menos aqui na frente. Então, menos cosseno de 180 menos 120. Então, menos o cosseno de 60. Agora, se vocês recordarem, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 vale meio. Então, ficaria negativo meio. Então, vamos substituir esses valores lá. Ok? Então, Z1 dividido por Z2 seria igual cosseno 2 vezes cosseno de 120. Cosseno de 120 nós vimos que dá negativo meio. E o seno de 120 que nós vimos que dá raiz de 3 sobre 2.
Não esquecemos do i aqui, tá? Agora, reparem, como nós temos que multiplicar por 2, fazer a distributiva, nós podemos simplificar aqui, ó, 2 com 2 e aqui, tá? Então, sobrou o quê? Z1 dividido por Z2 é igual a menos 1 mais i raiz de 3, ou raiz de 3i, tanto faz, você coloca o i antes ou depois. Então, essa é a forma algébrica do número complexo.